Muito boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui participando do FIS 2021. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos organizadores, agradecer em especial ao Josiel e ao Rodrigo pelo convite de estar aqui, para estar aqui hoje moderando esse painel e pela honra de estar aqui fazendo essa moderação com a participação de pessoas, de líderes tão ilustres, como Eduardo Bianco, o José Luiz Castro e o ministro Mandetta. Como já foi dito, o nosso tema é construindo um modelo colaborativo no setor de saúde da América Latina. E quando nós alinhamos o direcionamento da discussão desse tema, nós propusemos que ele tivesse um ponto em comum, para que nós não discutíssemos um modelo colaborativo que não tivesse algum ponto de convergência. E eu acho que, indubitavelmente, o maior desafio que nós temos enfrentado, né, e continuamos enfrentando, é o da pandemia, da Covid-19. E nada mais apropriado do que discutir um modelo colaborativo, porque me parece que todos nós concordamos que acho que uma das maiores lições aprendidas até agora com a pandemia Covid-19 é a importância da colaboração. A importância da colaboração, quer seja entre países, quer seja entre organizações governamentais ou não governamentais, quer seja, acima de tudo, a colaboração entre pessoas. E nós tivemos muitos exemplos que, pelo menos para mim pessoalmente, me fizeram acreditar ainda mais na humanidade, a partir de exemplos que nós tivemos de colaboração e de empatia. E desta forma, nós propomos que a nossa discussão aqui e o direcionamento da discussão de um modelo colaborativo seja exatamente em torno do tema Covid-19, mas o que nós vamos fazer dentro da dinâmica que eu imediatamente passo a explicar qual vai ser, é que eu coloco a pergunta direcionando a discussão nesse tema e a dinâmica que nós pretendemos fazer é que cada um dos expositores, que eu vou chamar por uma ordem aqui aleatória, que eu pretendo definir aqui agora, é que cada um tenha 10 minutos para fazer a sua exposição a essa pergunta que eu vou direcionar, e depois desses 10 minutos de exposição de cada um, nós temos um tempo restante para debates e perguntas entre nós e também para responder perguntas que venham daqueles que estão nos assistindo. E aqui eu quero agradecer também, de forma muito especial, a quem está aí dedicando o seu tempo para nos assistir, para participar aqui conosco. Bom, eu acho que nós apesar de ainda estarmos indubitavelmente vivendo uma pandemia, eu acho que a gente já deve, de alguma forma, vislumbrar um futuro onde nós faremos uma transição de uma situação de pandemia para uma situação de endemia. E considerando, então, as lições aprendidas com a pandemia Covid-19, como que os senhores acham que nós podemos melhor articular na América Latina, considerando a visão de América Latina, através de um modelo colaborativo, os desafios do enfrentamento da endemia da Covid-19, tanto nas suas consequências diretas, quer dizer, eu diria, nas consequências diretas do que seja uma situação endêmica da Covid-19, como aquelas que estão relacionadas ao que eu chamo, ao que acho que nós podemos chamar dos passivos, das consequências da epidemia,
tanto na dimensão social, como na dimensão sanitária ou de saúde, decorrente daquilo que nós temos visto, causado pela própria pandemia, tanto com a síndrome pós-Covid, como também com o que aconteceu em todo o sistema de saúde do mundo, em que várias situações de tratamento de saúde tiveram que ser postergadas e temos hoje, na verdade, um passivo sanitário, na maioria dos países. Então, considerando então esse preâmbulo, a pergunta é essa: como que nós podemos melhor enfrentar e desenvolver um modelo colaborativo, considerando essa transição para uma situação endêmica e considerando também os passivos que nós temos. E aí, eu vou tomar a liberdade aqui de dirigir essa primeira, pedir ao José Luiz Castro que, em primeiro lugar, faça a sua exposição de 10 minutos, seguido do Eduardo Branco e do ministro Mandetta. Muito obrigado. José Luiz, por favor. Bom dia, saudações, agradecimento à iniciativa FIS, ao doutor Lair Ribeiro, Eduardo Bianco, ao ministro Luiz Henrique Mandetta. É uma honra realmente estar aqui hoje com todos vocês. E há 20 meses, em 11 de março de 2020, a OMS declara a Covid-19 como uma pandemia. E a partir desse momento, foi um ponto de reflexão para a saúde pública e durante as próximas décadas nós vamos pensar nesse nosso trabalho como antes ou depois, justamente, de que Covid mudasse a vida minha, da sociedade, especialmente, inclusive, os sistemas de saúde. A Covid-19, ela acabou matando mais de 5 milhões de pessoas na América Latina, e nós aprendemos muito com relação nos últimos anos, realmente. A lição mais importante de tudo isso é que nós devemos investir no fortalecimento da saúde pública e dos sistemas que respaldam. E quando eu digo saúde pública, não me refiro somente ao número de casos ou campanhas de vacinação. E cada vez que nós, inclusive, falamos, quando desfrutamos de uma comida num restaurante livre de fumaça ou tem a sua vacinação anual com relação contra a gripe, vocês estão se beneficiando com resultados de décadas de trabalho realizados por profissionais da área de saúde pública. Então, a saúde pública, ela é como uma rede de proteção, realmente, ela é invisível quando funciona, aí, principalmente durante a pandemia de Covid-19, o que acontece quando se apoia a saúde pública e o que acontece quando não se apoia a saúde pública. Em alguns países e cidades da América Latina, com uma forte liderança, com uma resposta muito rápida e baseada na evidência, mantiveram o número de hospitalizações relativamente baixa. Em outros lugares, a politização da ciência e as medidas de controle das doenças levaram ao grande número de doenças e mortes que poderiam, de certa forma, serem evitadas. Então, a importância de justamente coordenar essas ações acabou sendo muito claro. Então, no Brasil, nós reconhecemos o papel central desempenhado pelo Consórcio Nacional do Departamento da Área de Saúde, CONAS, e logo na coordenação da resposta dos estados com relação à crise. E nós oferecemos nosso apoio. No início da pandemia, quando o número real de mortes estava sendo questionado por todas as pessoas, eles desenvolveram um conjunto, inclusive muito interessante, o primeiro quadro com relação ao excesso de mortalidade. Mais recentemente, nós desenvolvemos uma ferramenta de visualização de dados e de sintomas proporcionados pelas plataformas de redes sociais, que, de certa forma, puderam proporcionar alertas com relação aos responsáveis políticos sobre o aumento de casos. Então, nós também desenvolvemos a primeira campanha nacional de comunicação com o CONAS e outros parceiros, como, por exemplo, a Frente Nacional de Prefeitos e os consórcios dos departamentos de saúde da cidade.
E quase 2 anos depois que nós começamos a enfrentar esse desafio global, e nós continuamos precisar trabalhando com o que está por vir, e uma questão bem importante, e seria que qual conselho nós podemos levar e que podemos aprender com relação a isso? Quantas hospitalizações ainda vão causar e como nós podemos administrar isso? Bem como a temporada da gripe se converteu numa forma de vida, é possível que nós ainda vamos enfrentar esses vírus respiratórios todos os anos. Isso significa vacina para reduzir a gravidade e outras medidas justamente de comportamento social. E nesse cenário, então, os sistemas de vigilância e de dados bem estruturados, eles são essenciais. Nós precisamos dados para poder rastrear novas infecções. E para nos preparar para outras crises futuras, nós devemos trabalhar em solidariedade. Nós precisamos não somente aumentar a solidariedade na América Latina, mas também precisamos imaginar a solidariedade no âmbito global. O nosso trabalho, então, está baseado na ideia de construção de sistemas de saúde pública que permitiriam uma maior qualidade de vida para todos os cidadãos. Especialmente para aqueles que têm mais risco de doença e morte precoce. Imaginem o seguinte, que o sistema de saúde pública fosse um navio que deve atravessar um lago. Imagine que esse navio tem um enorme buraco e a água está entrando. Portanto, o barco vai se afundar. O momento de fazer alguma coisa antes de ter o problema, antes de ter uma crise. Quando nós realizamos esse trabalho, isso nos faz lembrar do arquiteto Louis Kahn, que foi responsável por desenhar alguns dos prédios mais importantes do século. E a Assembleia de Bangladesh é provavelmente a obra-prima dele. O foco do arquiteto Kahn para desenhar um prédio mudou drasticamente na década de 1950, depois de visitar as ruínas de estruturas da antiguidade da Itália, da Grécia e do Egito. Ele queria repensar o trabalho dele, livre de dogmas arquitetônicos. Então, ele partiu de uma base sólida e desenvolveu uma das joias arquitetônicas do mundo. Da mesma maneira, nossa empresa está analisando a saúde pública ao redor e como essa pode ser transformadora. Recentemente, convidamos os nossos colegas e parceiros comerciais para voltar aos pilares básicos da saúde pública com a prevenção, a equidade e a comunicação. Mas, principalmente, com a colaboração com a comunidade, com as organizações de serviços sociais e em todos os setores do governo. As perdas desnecessárias da pandemia e a desigualdade que ficou exposta abriu os olhos de milhares de pessoas para a importância da saúde pública. Milhares de pessoas estão realmente chateadas porque elas ficaram desprotegidas e vulneráveis. O Public Health nos leva a demonstrar como a saúde pública está interligada na nossa vida diária, para que o público consiga ver o valor imediato e real. As pessoas entendem que a boa saúde não depende apenas de medicamentos e de hospitais, mas significa evitar que as doenças e que as lesões aconteçam em primeiro lugar. Isso significa investir nos sistemas de vigilância e na vigilância em si. Sistemas e dados robustos, sólidos para garantir a saúde e garantir que os interesses comerciais fiquem em segundo plano em comparação com o interesse público. Também significa realizar testes regulares, testes necessários para, por exemplo, câncer, colesterol alto, etc. Ou seja, são etiquetas de advertência. E também para reduzir o uso de produtos nocivos, como, por exemplo, o álcool, o cigarro e alimentos ultraprocessados. Significa diminuir as fontes de poluição atmosférica e o impacto climático. Significa que tudo aquilo que as pessoas façam seja mais saudável. Por isso, nós trabalhamos nessas questões-chave.
Aqui no Brasil, nós trabalhamos com parceiros locais do governo, por exemplo, para apoiar a melhor saúde. Por exemplo, nós estamos na liderança nas respostas ao Covid-19 através de nossos programas de saúde. Temos o prazer de trabalhar com o Ministério da Saúde do Brasil e com as cidades de Natal, Belo Horizonte, para poder melhorar a qualidade de dados a respeito do motivo dos óbitos em diversas cidades. Através de nosso programa de segurança viária, trabalhamos com líderes de Fortaleza, Campinas, São Paulo, Salvador e Recife, e o estado de São Paulo para poder reduzir as mortes por acidentes nas estradas e promover a mobilidade ativa e segura. Através desses esforços, Fortaleza conseguiu uma redução de 47% de mortes nas estradas entre 2018 a 2019, e agora estão desenvolvendo ciclofaixas. No desenvolvimento das políticas alimentares, queremos fornecer um ambiente alimentar mais saudável. Apoiamos campanha na mídia e fizemos esforços para colocar rótulos claros nos alimentos para que elas saibam quando os alimentos são ricos em açúcar, sal ou gordura. As cidades também são chave para a saúde pública. Com mais da metade da população mundial vivendo hoje nos meios urbanos, as cidades estão numa posição única para poder transformar a luta contra as principais causas de morte, doença e lesões. Mudar esse meio urbano é fundamental, seja por meio de prevenção de doenças não transmissíveis, doenças cardíacas, pulmonares ou câncer, ou com o esforço para fazer as estradas muito mais seguras para todos. Através da Parceria para Cidades Saudáveis, que é uma rede de 70 cidades no mundo todo, Byron Strategies coordena CEOs locais e globais alinhados com os governos das cidades. Colaboramos também para apoiar o progresso nas áreas de infraestrutura e transporte, coordenando meios de vigilância de comunicação. Em março de 2020, a parceria proporcionou assistência imediata para ajudar as cidades a responder ao Covid-21. Esse trabalho está focado na assistência técnica e financeira e orientados aos desafios que enfrenta cada cidade, a partir da manutenção dos serviços da cidade até a gestão da comunicação de riscos e o fornecimento de orientação jurídica através de medidas que protejam a saúde e a segurança. E, por último, quanto à Conferência do Clima em Glasgow, eu gostaria de passar algumas informações fazendo as minhas observações quanto ao clima e sua relação inexplicável com a saúde. A saúde precisa ser um elemento central da política climática. A saúde deve fazer parte do marco de prestação de contas para a ação sobre o clima. E os organismos da saúde pública devem estar alinhados com a agenda climática e colaborar com aqueles que trabalham para prevenir esse desastre. Um desastre climático. A consequência para a saúde associada com a mudança climática e o custo econômico potencial pode ser muitas vezes maior do que aquele que foi experimentado durante o Covid-19. Não é algo que qualquer setor pode resolver por si só. Portanto, para reconstruir, é preciso fazer. Não podemos permitir que a saúde pública seja subestimada ou que simplesmente todos considerem que ela existirá sempre. Devemos construir esse desafio tijolo por tijolo. Isso exige um foco mais colaborativo para a saúde pública e mais interligado. Aproveito para convocá-los a associar-se a Byron Strategies como um movimento que reconhece a importância e relevância da saúde pública no dia a dia, para restabelecer a confiança nas instituições e nas pessoas que trabalham para que as nossas comunidades sejam mais saudáveis. Muito obrigado a todos pelo convite para esse painel. Muito obrigado, Zé Luiz. Obrigado. Vou passar a palavra para o Eduardo, então.
Eduardo, pedindo que você aborde o tema de como que nós desenvolvemos esse modelo colaborativo, considerando essa situação de endemia para pandemia, desculpe, de pandemia para endemia na América Latina. Obrigado. Ótimo. Em primeiro lugar, agradeço pelo convite para participar deste painel de tão alto nível. Eu realmente preparei uma apresentação para a cooperação em matéria de saúde, no meio tão específico como o Covid-19. Mas eu vou tentar ajustar esse foco para a abordagem que foi solicitada. E vou fazer isso de uma forma um pouco diferente do colega que me precedeu. Eu vou falar, então, sobre a minha experiência pessoal e a abordagem do problema através da cooperação na saúde, concretamente nas políticas de controle do tabagismo, para assim poder estimular outras pessoas e outros profissionais da área da saúde que estejam envolvidos em ações de cooperação para melhorar a saúde de todos, incluindo a situação da atual pandemia. O assunto que eu vou tratar aqui, que será relacionado à maneira de como levar a experiência que nós temos para o Covid-19, é porque existe uma relação entre a pandemia de Covid-19 com o fumo. Por quê? Porque, por uma parte, 8 milhões de pessoas por ano morrem devido ao tabaco. E esse é um dos motivos de morte e doença em âmbito mundial. Porém, sabemos que o consumo do tabaco aumenta os casos severos de Covid-19. E, por outra parte, essa conduta gera doenças não transmissíveis que tornam muito mais vulneráveis aquelas pessoas que sofrem de Covid-19. Portanto, temos duas pandemias: tabaco, doenças não transmissíveis, por outro lado, uma doença transmissível como o Covid. Eu vou falar a partir da experiência de um simples médico cardiologista clínico que trabalhou em cardiologia intensiva e atualmente eu estou aposentado dessa prática clínica. E gostaria de expressar que desde os anos 90 eu senti uma motivação pela prevenção cardiovascular e escolhi ajudar os meus pacientes a deixar de fumar. Comecei um programa de cesse de tabagismo numa instituição privada, e na instituição onde eu trabalhava me pediu para fazer um programa aí. Esse programa foi feito em 1998. Eu fui para o exterior para fazer um curso de treinamento nessa área. E isso me conectou com o mundo. Assim, eu comecei com esse vínculo, a cooperação norte-sul, a cooperação entre os profissionais da saúde que vão adquirindo informação é fundamental. O seguinte aspecto é que, por essa conexão que eu estabeleci, eu acabei me associando com uma entidade, que é a Sociedade Interamericana do Coração, que me pediu para trabalhar esse tópico na região. E comecei a fazer isso. No ano seguinte, eu participei na Espanha de um congresso ibero-americano, Tabaco e Saúde, e eu, que era um clínico apenas ajudando os meus pacientes, compreendi a importância das políticas de saúde pública para tratar de um tema de saúde. E também aprendi como a indústria do tabaco estava escondendo e manipulando informação para poder defender o seu negócio a qualquer custo, ao custo das pessoas. Então, tem um paralelismo, e é a questão da importância das políticas públicas, não apenas do tratamento individual das pessoas, mas também do desenvolvimento de políticas públicas. Também eu fiquei a par de que a Organização Mundial da Saúde estava lançando o primeiro Tratado Mundial de Saúde Pública. Era o convênio para o controle do tabaco. Essa é uma questão que eu gostaria de resgatar. Hoje estamos discutindo um convênio global para nos prepararmos para a pandemia, ou seja, isso está relacionado com o que eu estou mencionando. Nesse congresso na Espanha,
Aprendi também que a América Latina era uma das regiões com maior prevalência de fumo e menor desenvolvimento de aplicação de políticas de controle do fumo. E isso me motivou, a mim como profissional, retornar ao meu país e redigir uma carta que foi assinada por 100 colegas, que foi enviada para a Associação Médica Nacional e o Sindicato do Uruguai para desafiá-los a fazer alguma coisa a esse respeito dessa situação e desse tratado. Isso é fundamental. As associações médicas nacionais precisam se envolver em questões como essas que estamos tratando. E, devido a isso, foi criada uma comissão de tabaquismo, eu fui designado presidente e começamos ações em âmbito nacional. No ano seguinte, eu fui no Congresso Mundial de Saúde, Tabaco como um aluno que recebeu bolsa de estudos. Entrei em contato com a comunidade ligada a esse tópico, fui me envolvendo cada vez mais em políticas públicas. Nesse mesmo ano, começaram as sessões desse tratado global, nesse convênio de Genebra, e em 2001 eu já estava participando como sociedade civil nessas negociações e fui designado para coordenar a região nessas regiões através da Aliança para o Convênio, como uma rede de redes presentes em mais de 100 países. E essa é uma outra coisa que devemos ver. O desenvolvimento de redes globais de pessoas interessadas em tentar encarar esse tema, esse assunto da pandemia, mas também a futura pandemia. E como nos prepararmos para ela, caso exista um tratado global. Essa participação foi como participar de uma universidade global, porque eu recebi treinamento dos principais líderes mundiais. E hoje, por exemplo, 20 anos depois, isso é muito mais fácil pela conexão que temos, mas naquela época não. Consegui estabelecer vínculos com pessoas de diferentes áreas, governo, sociedade civil, organismos internacionais, e isso foi fundamental. A geração dessa rede, a geração dessa troca e do respeito mútuo e da solidariedade mútua. Em 2002, várias organizações importantes da região, a Associação Norte-Americana do Coração, do Câncer, do Pulmão, dentre outras organizações para a FCA, que é a Aliança para o Convênio Principal, procurava uma pessoa que dedicasse um tempo a trabalhar na região para conseguir impulsionar esse tratado e ratificá-lo. Eu fui eleito para esse cargo e deixei parte da minha prática clínica para viajar na maioria dos países e para me reunir com as pessoas da sociedade civil, políticos, parlamentares, fazer conferências de imprensa. E fui um coordenador piloto regional para outras regiões, porque depois de mim vieram outras pessoas e de outras regiões que trataram do assunto. E também é preciso pensar nisso, é preciso ter pessoas que, além da parte nacional, esteja focada em coordenar os esforços nacionais e regionais. Mas, como não era possível contar com muitos recursos em âmbito regional para poder progredir, o que foi feito? Foram trabalhadas 3 estratégias, foram dadas 6 grants ou bolsas, e dessa maneira foi possível envolver, estimular e envolver pessoas e sociedades civis. Por outra parte, foi preciso promover redes nacionais do controle do consumo do tabaco. E, por outra parte, também escolhemos um país modelo para aplicar as políticas de controle do fumo e para iniciar, assim, um efeito dominó na região. Nessa área, por eu ser um coordenador dessa área e por estar morando no Uruguai, o Uruguai foi escolhido. Por outra parte, a OPAS tomou a decisão regional de colocar seus recursos em uma das disposições do convênio global, no ambiente 100% livre de fumo, para se poder apoiar esse convênio.
Isso foi muito importante. Precisamos ser estratégicos e decidir qual a estratégia mais importante. Nesse caso de Covid, parece ser a vacinação, mas é preciso estudar claramente qual é o assunto estratégico para poder, assim, mudar a situação na região. Mas, sem dúvida, o grande catalisador existente para mudar essa situação prévia, que era uma das piores do mundo, e depois foi o próprio tratado, o convênio que aconteceu em 2003 e que entrou em vigor em 2005. Eu insisto aqui na importância de ter um tratado mundial para podermos nos preparar para a pandemia. O tratado influenciou em todas as nossas legislações internacionais e foi o nosso respaldo. Esse é um tratado multilateral, baseado em evidências, com uma abordagem integrada e multissectorial que se caracteriza por um grande espírito solidário e democrático, enquanto foi possível financiar a participação de representantes de países com baixa renda ou com mediana renda, que poderiam não ter participado. E contou com toda a sociedade civil como organizadores, enquanto excluiu a indústria do fumo das mesas. Portanto, esse tratado precisa ser um tratado que permita ouvir todas as partes, que junte toda a evidência atualizada sobre Covid-19 para poder nos preparar e evitar, assim, futuras pandemias. Existe um antes e um depois dessa epidemia do fumo. Pode haver um antes e depois, se conseguimos realizar esse tratado e levá-lo adiante. Nesse caso, Uruguai, no ano 2000, quando comecei com essa abordagem, impulsionamos essa Associação Médica Nacional para criar as alianças nacionais para o controle do tabaco na região, que foi replicado no Peru e no Chile. E assim preparar o caminho para a legislação de controle do tabagismo. Esse tipo de aliança deve ser estabelecida em âmbito nacional, específico, com pessoas que estão realmente logo na primeira linha à frente, com políticos e pessoas que possam realmente chegar a políticas nacionais e logo encarar esse tipo de problema. Então, tivemos um seminário em 2013, nós propusemos um objetivo de que o Uruguai poderia ser o primeiro país livre de tabaco na América Latina, em 2003, e uma visão que nós tínhamos, e nós temos que seguir e continuar com essa visão de um mundo melhor e preparado, com uma saúde melhor, para, digamos, evitar futuras pandemias, além de solucionar ou terminar de solucionar a atual. Então, bom, gostaria de dizer que 1º de março de 2005, tivemos um médico oncologista que chegou à presidência, escutou a sociedade e aplicou esse compromisso e se propôs ratificar esse convênio. Teve muito sucesso com relação ao controle do fumo, se converteu num líder ali, e sem poder político, sem um compromisso político, é muito difícil realmente atingir resultados e mudar a situação e preparar melhor o País Basco. Esse presidente, ele foi um fator clave, um fator principal nessa questão do tabagismo no país, mas não foi o único, não foi fundamental, porque nesse momento na região tínhamos outro médico presidente nesse país, não aconteceu absolutamente nada, não teve uma diferença política, mas por quê? Porque além de ter um presidente e um político comprometido, um trabalho prévio de sociedade civil, da academia, eles estabeleceram laços rápidos entre o Ministério da Saúde, o próprio presidente, e nós tivemos aí uma confiança e respeito mútuo, e nesse contexto, justamente por isso o Uruguai se transforma em 1º de março de 2006 no primeiro país das Américas livre aí do tabaco, que era um pouco impossível realmente anteriormente. Isso acabou gerando o efeito dominó na região. Em 2016, 18 das regiões do convênio tinham aprovado esses ambientes aí livre do tabaco. Então,
tornar um país modelo, isso é importante, mostrar para o restante dos países que é muito possível combater essa epidemia ou preparar-se para as seguintes. E como foi possível essa mudança? Em primeiro lugar, porque tivemos um tratado, e depois porque tivemos uma grande cooperação e solidariedade entre os países, e que os estados, os países que estavam mais avançados, apoiavam os que vinham logo depois atrás, e quando os líderes regionais foram atacados, inclusive justamente pela empresa Philip Morris, todos saíram em defesa. Então, eu gostaria de destacar a cooperação Norte-Sul. Sem dúvida nenhuma, tudo isso não teria sido possível sem o apoio de organizações internacionais como a União e empresas a favor de, como a Burman Foundation também, que eles assinaram, colocaram fundos para poder desenvolver ativos e lutar e defender e avançar com essa bandeira. E como resumo final, digamos que o projeto desse convênio marco é um grande exemplo de cooperação multilateral que certamente se transformou nesse movimento de saúde pública mundial, que hoje é o exemplo para abordar as doenças não transmissíveis e que, de certa forma, por meio da cooperação internacional e da cooperação regional e da cooperação em âmbito nacional, inter e multidisciplinar, respaldada por esta normativa internacional, nós pudemos ter um impacto, estamos tendo um impacto significativo. Isso poderia ser perfeitamente replicável, eliminando as distâncias no tema da Covid-19 e preparando para futuras pandemias. Muito obrigada. Muito obrigado, Eduardo. Bom, ministro, o José Luiz, ele nos trouxe como uma ênfase a questão do sistema de vigilância de dados. O Eduardo enfatizou a questão de um tratado global e também de redes globais de pessoas interessadas. O senhor esteve aqui, no meu entendimento, à frente da área da saúde do Brasil no momento mais difícil, que foi o início, onde o conhecimento ainda era muito escasso, onde nós realmente vivíamos a cada dia uma situação de muito desafio. O senhor à frente do Ministério da Saúde, nós, enquanto trabalhando em hospitais ou prestando serviço em saúde, tínhamos aí a cada dia uma situação extremamente difícil. E acho que ninguém melhor que o senhor para trazer essa questão da lição aprendida com a sua vivência e transpor isso. Até eu gostaria de reiterar a pergunta, se o senhor concorda com a minha visão de que nós já podemos vislumbrar uma transição de uma situação pandêmica para endêmica. Eu sei que nós temos uma situação mundial ainda muito complexa, com uma inequalidade, com muita diferença aí no acesso a vacinas, o que é um problema muito sério. Eu acho que moralmente até é uma coisa que é difícil de entender. Mas, frente a isso, se o senhor concorda que nós podemos já vislumbrar uma transição para uma situação endêmica, considerando toda essa vivência, todo esse aprendizado, como é que o senhor acha que nessa visão de América Latina nós podemos melhor trabalhar modelos colaborativos para enfrentar a situação de hoje e do futuro? Muito obrigado. Eu que agradeço a comissão organizadora do FIS pelo convite, a você, meu amigo Ari, aqui do Mato Grosso do Sul, aqui, transmito um abraço do meu irmão, seu colega, seu amigo aí de bancos de faculdade. Cumprimento José Luiz Castro, brilhante exposição, Eduardo Bianco, o tema do tabagismo, realmente um tema que o Brasil também avançou muito. Enfim, lutas que são feitas através de mecanismos. Eu vou procurar, Ari, até para tentar ter um pouco de lógica nessa fala, dizer como foi o início, quais eram as estruturas de governança que nós tínhamos para fazer essa colaboração.
Em que espaços isso se deram e como foi a resposta do mundo. O mundo se organiza desde o pós-guerra com mecanismos internacionais. A Organização Mundial da Saúde seria, em tese, o grande mecanismo de facilitador da humanidade para ela enfrentar uma crise sanitária global. Em tese, seria ela a grande colaboradora dos eixos de produção, de abastecimento. Ela seria o espaço aonde essas lideranças mundiais, respondendo pelos seus respectivos países e continentes, deveriam sentar para construir uma solução que fosse lógica e inteligente. Então, o primeiro ponto que nós vimos foi a falência desse mecanismo internacional por absoluta falta de líderes capazes de entender que o problema não era um problema físico das suas fronteiras. O início dessa pandemia ele é marcado por uma informação extremamente frágil da China, passando a impressão para a humanidade que seria mais um vírus, daqueles vírus pesados que ocorrem ali, como SARS, como MERS, que ocorreram nos últimos 20 anos ali naquela região, mas o vírus, rapidamente, ele se demonstra ser um vírus competente, um vírus de transmissibilidade sustentada, e foi derrubando os sistemas de saúde. O primeiro foi do Irã, achamos ainda que ali poderia ter algum tipo de fragilidade pelo fato dos bloqueios, mas depois derruba o da Itália, derruba a Alemanha, derruba a Inglaterra, derruba os Estados Unidos. E o que a América Latina, e aqui falo um pouco mais da América do Sul, pelo fato da nossa geopolítica ser mais ligada à América do Sul do que à América Central, do México para cima, eles se relacionam mais com os Estados Unidos e Canadá. O Canadá com um sistema de saúde mais organizado do ponto de vista de medidas preventivas e de assistência em saúde nas Américas, os Estados Unidos com aquele sistema dele muito fragmentado por estados, as academias não podendo exercitar, os Estados Unidos retiram o CDC, que era grandes olhos das Américas para ser a liderança científica, eles retiram do Bob Rutherford a condução dessa pandemia, passam para o Michael Pence. O presidente Trump pega uma caixa de cloroquina e começa a dizer que aquilo resolvia, isso contaminou outras lideranças, e na América do Sul a gente começa exercitando os nossos espaços. Eu ainda ministro, logo no início, saí do Brasil e fui à Assunção fazer a reunião com os ministros da Saúde do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, no âmbito do Mercosul. Ali nós fizemos a organização com a Organização Pan-Americana de Saúde e criamos o braço de articulação com os países andinos, para que nós pudéssemos fazer enfrentamentos articulados, com trocas de experiência e mecanismos de defesa da nossa região. O primeiro ato concreto foi quando eu designei a Fiocruz para fazer a capacitação tecnológica de todos os países para a realização do PCR-RT. Ela foi toda feita pela Fiocruz para todos os países da América do Sul e América Central. Depois, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, nós entramos naquela famosa guerra dos equipamentos de proteção individual, típicas do início da pandemia. Qual é a característica que se mostrou falida na América do Sul? O mundo resolveu aderir àquela economia de escala da China, de produção de máscaras, de produção de insumos, e a China fechou a exportação. Ela concentra 94% da produção mundial, respiradores, todos os monitores, e de repente nós vimos o mundo gritando, cada presidente partindo para sequestrar o maior volume possível de material. Vimos as enfermeiras inglesas usando sacos de lixo na cabeça para poder fazer uma tentativa de proteção individual, e nós, na América do Sul, extremamente vulneráveis, por conta da desindustrialização de saúde, dos insumos de saúde, insumos básicos, como máscaras, algodão, seringas, todas elas sendo compradas, adquiridas da China. Mas isso afetou também o primeiro mundo. Então, um dos primeiros pontos de convergência das Américas será na construção de um complexo industrial em saúde
para se fazer o eixo sul-sul. Os países africanos ficaram completamente desguarnecidos, os das Américas também, para ver se a gente diminui, até por uma questão de soberania regional, essa dependência absoluta de bens e insumos em saúde. A América do Sul também, nesse mesmo encontro, nós tentamos fazer um movimento em bloco, mas os líderes políticos envolvidos em eleições, sejam elas presidenciais ou regionais, começaram a tomar decisões unilaterais. A sequência de fechamento de fronteiras físicas nas Américas, ela se dá em função de pressões políticas, que não havia uma liderança capaz de organizar o diálogo dentro das Américas. Então, a liderança política tóxica, ela mostra que quando ela não está articulada, ela se associa ao vírus, ela virou parte da doença e é responsável por muitos episódios lamentáveis nessa pandemia. Nós vimos o colapso do Equador, nós vimos a situação dramática na Bolívia, nós vimos as inequidades, não só dentro do Brasil, mas as inequidades regionais de modelos de assistência à saúde e falta de acesso às vacinas. Nós não podemos pensar em normalização quando nós temos países que não alcançaram ainda 10% de cobertura vacinal dentro das Américas por falta de acesso a vacinas. Isso também reflete a desindustrialização. O Brasil ainda tem 2 estruturas produzindo vacinas, Butantan e Fiocruz, mas insuficientes para a escala regional. Nós vimos um mundo tão desqualificado de lideranças que nós passamos a ver as potências comprando 5, 6, 10 vezes a sua necessidade de vacina para depois fazer diplomacia fragmentada com vacinas, o que é de um cinismo ímpar na história da humanidade. Nós vimos uma discussão estéril no meio desta pandemia sobre romper com a lei de patentes, para que se pudesse ter. Isso tem que estar previsto naquilo que a gente chama do novo regulamento sanitário internacional, que vai ter que ser reescrito, porque nós sabemos que teremos uma nova pandemia, não sabemos quando, se será amanhã de manhã, se será daqui a 10, 20, 30, 50 ou 100 anos, mas é fato que teremos. O Brasil é um dos países de alto risco para a emergência de novos vírus, assim como os países da região amazônica. Quanto mais se entra na floresta, quanto mais se desmata, quanto mais se altera o ecossistema das florestas, mais vírus de equilíbrio selvagem passam por uma questão de sobrevivência para os seres humanos. E o monitoramento viral da região amazônica é muito baixo. Nós temos o Instituto de Medicina Tropical de Manaus, temos o Evandro Chagas e depois temos um vazio, o que nos torna um país extremamente vulnerável ao surgimento de novos vírus, com o avanço do desmatamento, e aí dialoga diretamente com a questão do clima e a saúde como um dos pontos de referência da questão climática, com a saúde como sendo um ponto de encontro e convergência. Esse é mais um ponto que pode haver colaboração no âmbito das Américas para monitoramento e vigilância em saúde, podendo ser coordenado pelo mecanismo existente, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a única estrutura, por exemplo, que dialoga dentro da Venezuela. A Venezuela é um país problema na América do Sul, ela não investiga casos de paralisia flácida, nós temos receio do retorno da difteria, nós não temos soro diftérico. Se houver o retorno da difteria nas Américas, vai ser... o Brasil começa a produzir já sabendo que é só uma questão de tempo para ter novamente essa doença. Já tivemos a reentrada do sarampo por baixa cobertura vacinal. Então, de alguns pontos que nos são comuns, como, por exemplo, vacinas, é que podem surgir os grandes acordos para a América do Sul e, consequentemente, a América Latina, possa se comportar como um bloco regional de saúde e uma solução regional em saúde, e não mais um problema e um importador. O Brasil gasta mais de 40 bilhões de dólares, ele queima a safra de soja de Mato Grosso do Sul e meio Paraná para pagar a nossa dependência em saúde. O mercado brasileiro é muito grande
e é um ponto também de convergência, de colaboração, a compra unificada dos países da América do Sul. Medicamentos para doenças raras, que são caríssimos. O Brasil negocia, pela sua capacidade com a indústria, por preços 60%, 70% menores do que o Uruguai. É proibitivo para o Paraguai, e eles não querem a compra unificada. Esse era um tema que nós tratávamos dentro do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Aquele medicamento Spinraza para atrofia medular espinhal, que era um medicamento caro, o Brasil disponibilizou todo o seu compartilhamento de risco e o preço que pagou e ofereceu para os países para comprar e disponibilizar numa câmara de compensação para os países para poder facilitar o acesso a esse tipo de medicamento nas Américas. Isso vai agravar. Esta situação será mais grave. Embora do ponto de vista da pandemia ou da epidemia, como você bem chamou a atenção, a gente deve passar, sim, para um caráter endêmico, e a gente vai ter boas notícias, não só da melhoria da eficácia das vacinas, já, se não me engano, é a Moderna que já sinaliza que vai colocar a vacina do corona junto da vacina da gripe. Ele vai ser mais um componente, e essa tecnologia tem que vir para os países para que isso facilite o controle dessa doença e barateie o preço dessas vacinas. Agora, a demanda reprimida nas Américas, ela é absurda. O nosso país fez menos de 40% das mamografias que deveria ter feito nos últimos 2 anos. O que significa que nós teremos um tsunami, um recuo do mar. Agora virá uma onda enorme de câncer de mama em fase 3 e fase 4. Eu estou dando o exemplo de uma, que é a mama, mas pode colocar próstata, pode colocar problemas cardiovasculares. A saúde será altamente infectada em toda a América por falta de medidas de prevenção nesses 2 anos. Esse também deverá ser um ponto de colaboração e precisa ser um ponto de colaboração. No século XXI, o que vai marcar a evolução científica é a terapia gênica, é genética. Depois que fizemos a codificação do DNA, veio o projeto Genoma, viemos com as descobertas dos genes que estão por trás de inúmeras doenças, nós sinalizamos já com cura para atrofia medular espinhal, devemos ter cura para Duchenne, devemos ter cura para Alzheimer, para diabetes tipo 1, mas isso por uma técnica chamada CRISPR, que nós não somos detentores da tecnologia e precisamos ser. Do contrário, seremos presas fáceis no século XXI, que será o século da genética. O Brasil começa o seu programa de genômica, mas ele tem que ser feito em colaboração com os países latino-americanos, porque não pode haver uma solução isolada. Não é inteligente o Brasil ser detentor de algumas soluções e o Paraguai não ser. Nós precisamos do Paraguai saudável, nós precisamos da Bolívia saudável, nós precisamos do equilíbrio do ecossistema e do equilíbrio em saúde nas Américas. Nós precisamos sentar à mesa juntos no novo regulamento sanitário internacional que vem aí. O regulamento existente, ele se provou totalmente incapaz para uma crise dessa proporção. O mundo já se prepara. E dentro desse regulamento sanitário internacional é trânsito de pessoas e trânsito de mercadorias, inclusive de saúde animal, que interessa muito às Américas, já que nós somos exportadores de produtos primários. Então, ou a nossa diplomacia se aproxima e faz uma diplomacia em saúde, ou ela vai ficar isolada com graves impactos nas economias de toda a América. É necessário entender que nesse pós-pandemia, nessa endemia, esse vírus deixa um rastro de lesões de saúde mental. A saúde mental será o principal agravo a impactar os sistemas de saúde. O número de suicídios, de tentativas de suicídio, de depressão, tanto por causas orgânicas como por causas sociais, de desemprego, de perda de empresas, perda de formatos de trabalho, trabalhos que antes eram feitos presenciais e que passarão a ser feitos com ferramentas como essa que nós agora usamos, pegando uma mão de obra totalmente desqualificada nas Américas, e pagaremos um preço social durante todo o século XXI se não investirmos em educação
para esse novo milênio de uma maneira articulada, de uma maneira conjunta. Temos uma ferramenta fantástica para a América Latina, que é a telemedicina, para poder aproximar, pelo menos, os especialistas dos médicos de saúde da família, que estão, no caso brasileiro, muito bem espalhados, mas no caso das Américas, ainda distante, para termos uma oportunidade de melhorar o acesso universal das pessoas, que é uma das pautas da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Portanto, temos um caminho enorme pela frente. A Convenção Quadro do Tabaco, tão bem lembrada pelo colega do Uruguai, ela precisa ser assinada pelo Paraguai, principalmente, que hoje é onde a indústria tabagista produz em alta escala, com baixíssimos impostos, e trata de passar para dentro dos países de uma maneira, o tabaco de uma maneira quase que a R$2, a R$1 dentro do Brasil, no Uruguai, minando o esforço todo dos países de fazer o combate ao câncer de língua, de pulmão, de bexiga. É necessário que essas lideranças em economia entendam que é bom negócio taxar o tabaco. É necessário que as lideranças entendam que é bom negócio uma política que as pessoas reduzam o consumo de sal e de gorduras saturadas, para que a gente possa diminuir a obesidade, principalmente a obesidade infantil e o consumo de açúcares nas Américas. O México tem uma boa experiência, os Estados Unidos pagam um preço altíssimo e vai morrer pela boca, pelo fato de ter negligenciado uma política de segurança alimentar. Nós fizemos um passo importante, que é o Guia Alimentar Brasileiro. Ele é disponibilizado para os países de língua portuguesa e pode e deveria ser disponibilizado para os países de língua espanhola, para que nós fizéssemos um enfrentamento em bloco, não de penalizá-los, mas de chamar essa indústria para uma alimentação mais saudável. São todas grandes oportunidades de estreitamento de trabalho dentro das Américas. O fato é, o modelo atual, concentrado na produção da China, está falido para a saúde, ele está condenado. O mundo busca alternativas. A Europa fala em usar os bunkers da Segunda Guerra para fazer estoque, o que é extremamente burro. Os Estados Unidos procuram desesperadamente uma alternativa à sua dependência desse tipo de produção para ter soberania. O Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, a América do Sul, a América Latina, o México, os Estados Unidos, o Canadá, nós chegamos a 1 bilhão. Nós conseguiríamos, sim, fazer uma indústria com alta escala de cooperação e produzirmos os bens das Américas numa colaboração norte-sul das Américas, mas principalmente no eixo sul-sul. Acho que os países têm grandes oportunidades, precisa liderança que coloque as próximas gerações à frente dos interesses políticos das próximas eleições. Se nós conseguirmos abrir a cabeça dessa gente e colocar isso numa agenda humanitária, de política social séria, que faça o enfrentamento dessas doenças que consomem bilhões de dólares dos trabalhadores latino-americanos para pagar por algo que não é de responsabilidade da América Latina, mas sim ela é vítima da indústria tabagista, da indústria alimentícia, daquilo que nos impõe de bens de valor agregado, tecnológico, e que por nossa incompetência deixamos de lado as doenças negligenciadas, que chamamos de negligenciadas e são negligenciadas por nós. A tecnologia da vacina com RNA mensageiro da Pfizer e da Moderna pode ser a solução para a malária, pode ser a solução para a dengue, para a leishmaniose. Isso é uma oportunidade enorme de viés científico para nós trabalharmos. Então, oportunidades temos aos borbotões. Espaços de trabalho os temos com a Pan-Americana de Saúde, com o Parlasul, com o Mercosul, com os países andinos. O que falta é pôr sapato no pé e trabalhar. Se trabalhar e tiver boa vontade, a América Latina e a América do Sul podem dar uma resposta muito à altura do que se espera dessa nova humanidade. Essa globalização que exporta bens tecnológicos e consome os bens primários, dos quais nós somos vítimas, ela não condiz com a nossa história, com o nosso momento, com as nossas academias, com o setor privado do parque empreendedor
da América do Sul, tanto brasileiro quanto argentino, principalmente, que foram sucateados, foram depenados por essa política absurda de concentrar todas as suas compras na China, e é preciso colocar um ponto de balanço nessa política, não com retaliação, mas criando as alternativas na América do Sul. Acho que as oportunidades são boas, mas se não estiverem atentos, nós passaremos também o século XXI reféns dessa política nefasta de saúde que mostrou a sua cara nesse número pornográfico de quase 6 milhões de óbitos na América Latina. Espero que isso daí sirva de alerta para os líderes da América Latina e mundiais que não dá mais para jogar esse jogo do absurdo. É necessário que a gente aproxime a iniciativa privada e principalmente os poderes públicos para construírem soluções inteligentes, e há muito espaço para isso. Basta a vontade política e a decisão de enfrentar o problema. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro, e um fraterno abraço para o amigo Hércules, por favor. É isso aí. Bom, nós aqui já caminhamos para o final, nós tínhamos aqui 1 hora, nós já passamos 2 minutos. Eu queria, em primeiro lugar, ministro, agradecer a sua mensagem de esperança e a sua mensagem direcionadora no que diz respeito à visão. Acho que o senhor trouxe elementos muito importantes do que seriam pontos de convergência para uma agenda colaborativa na América Latina, envolvendo a questão do complexo industrial da saúde, envolvendo a questão de ter uma agenda ligada à inovação, e principalmente aí nesse caso a genética, envolvendo a questão de oportunidade de compras conjuntas e de colaboração entre os países, envolvendo a telemedicina, enfim. Acho que a sua fala foi um alento para todos nós e eu agradeço. Gostaria também de agradecer imensamente ao José Luiz e ao Eduardo pelas exposições, pelo que trouxeram, pelas contribuições para essa visão de colaboração, e mais uma vez agradecer à iniciativa FIS por ter nos dado a oportunidade de termos debatido esse tema aqui, e eu pessoalmente quero agradecer a generosidade de vocês de terem compartilhado seus conhecimentos conosco em torno desse tema. Muito obrigado. Uma boa tarde.